Prosseguindo com o ensinamento das lições, na primeira lição abordamos as 4 primeiras lições da revistinha, e agora a gente vai abordar nesse estudo de hoje a lição 5, 6 e 7. E a lição 5 vai falar sobre fortalecido pela fé para combater o medo com coragem, a 6, discernimento espiritual, a sabedoria divina em tempos de engano, e a 7ª é a unidade, a receita que nos faz vencer as adversidades da vida. Então, o estudo de hoje vai ser pautado nessas 3 lições da revista, e tudo que fala aqui na revista, nessas 3 lições, estão baseados, então, nessa lição, nesse ensino de hoje, que é pautado, então, na história de Neemias. E conforme a gente já abordou na lição passada, tudo se tem um começo na história. A gente começou entendendo sobre o início de toda essa questão de Neemias. Conforme falei, a gente sempre entende apenas uma parte da história, mas a gente sabe que a história é muito mais longa e muito mais grande do que a gente imagina. Então, esse ato de Neemias voltar para sua cidade natal, reconstruir aquela muralha, foi lá atrás começado então com o deslize de Salomão que ocasionou todo esse acontecimento. E a gente sabe muito bem que ao longo da história sempre teve momentos em que o povo de Deus consertou e momentos em que o povo de Deus também se afastou da presença dele. Deus sempre trouxe um julgamento. Então vai retratar então sobre a passagem de Neemias e a partir de agora retrata então sobre quando Neemias começa então a ser indagado por Artaxerxes. E a gente vai pautar dentro do estudo que se encontra em Neemias 2, em todos os capítulos em diante, até o capítulo 6, mais ou menos, que vai ser alguns versículos, não todos, mas que vão dar um norte desse estudo do dia de hoje. Começando, então, em Neemias 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste? O teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste ao meu rosto? Estando a cidade de lugar dos sepulcros dos meus pais assolada e tendo sido consumidas as suas portas de fogo? E o rei disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse o rei: se é do seu agrado do rei, se esse o teu servo é aceito à tua presença, peço-te que me envies ajudar e a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu edifique. Então aqui já começa então sobre esse momento muito especial que é o momento da festa de Nissan. E naquele momento, conforme talvez os irmãos lembrem ou talvez não lembrem, que Neemias tinha uma função muito importante no reinado de Artaxerxes, que ele era como se fosse um braço direito. Então Neemias sempre provava o vinho antes do rei provar esse vinho. Se a gente pega hoje, Neemias seria como se fosse o Artaxerxes, o presidente, e Neemias fosse aquelas pessoas que estão dentro do palácio ajudando o presidente. Então Neemias é como se fosse a pessoa mais importante ao lado daquele presidente. Então todas as vezes que servia vinho para o rei Artaxerxes, Neemias tomava esse vinho primeiro, conforme já falei no estudo passado, e ele tinha uma responsabilidade muito grande, porque se esse vinho tivesse contaminado, que era um costume muito grande no passado de contaminar a bebida de outros reis para que eles viessem assim a morrer, se tivesse contaminado, Neemias iria tomar esse vinho contaminado e ele iria sofrer os danos dessa contaminação. Então Neemias prova esse vinho e dá para o rei. Então se ele deu, é sinal que não tinha nada de errado com aquele vinho. E aqui vai retratando no versículo 1
no finalzinho dele dizendo: tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Então, Neemias nunca esteve triste diante de Artaxerxes, porque ele estava sob uma posição privilegiada e também tinha um cargo bom e provavelmente também tinha uma vida boa. Então não se tinha o porquê dele estar sentindo mal ou até mesmo porquê ele está triste. Mas naquele momento, diante dessa situação, ele fica triste. E o interessante, aqui já começa entrando um caso muito importante, conforme os irmãos vê ali na imagem, que vai falar como liderar, agir e reconstruir na presença do medo. Então, um verdadeiro líder, ele sempre vai reconhecer aquelas pessoas que estão ao seu redor. Artaxerxes, por ter Neemias sempre perto dele, ele reconheceu o que estava acontecendo com Neemias. Então, ele sentiu que algo estava de errado diante daquele momento. E Artaxerxes pergunta para ele: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Fazendo então uma pergunta: por que você está triste, sendo que você não está doente? Então, e aqui continua dizendo: não é isso senão tristeza de coração? Antigamente, quando a pessoa ficava triste, principalmente na questão aqui de Neemias, quando uma pessoa ficava triste perto de um rei, era sinal que aquela pessoa estava desagradando com o rei. Então, a mensagem que Neemias estava passando para o rei Artaxerxes naquele momento seria, nas nossas palavras hoje, dizendo que eu não estou gostando do seu reinado. Então, naquele momento, Neemias estava passando um perigo muito grande, porque é essa mensagem que ele estava transmitindo para ele. E aqui entra outro ponto muito importante, como vai falar hoje sobre a questão de liderança. Todos os líderes, eles têm a importância de demonstrar uma imagem muito boa para os seus liderados, porque pessoas que estão debaixo dessa liderança sempre irão confiar nesse líder. Assim conforme falei lá atrás nos estudos sobre o caso de Moisés, que Deus necessariamente não proibiu apenas Moisés pelo fato de ele ter errado e ter batido naquela pedra, mas pelo fato de que Moisés não poderia errar da forma que ele errou, porque ele era um líder e estava grande multidão seguindo a liderança dele. Então ele não tinha esse, entre aspas, privilégio de errar. E aqui, então, esse líder sente essa tristeza de Neemias e pergunta por que ele estava triste, se ele não estava doente, e com nossas palavras, se a tristeza dele era relacionado a isso. E a imagem já mostra conforme eu falei, o risco da vida de um funcionário público. Em 445 a.C., pedir ao rei da Pérsia para abandonar um cargo mais privilegiado do império é ir reconstruir uma cidade em ruínas, não era apenas um erro na carreira. A regra da corte, desagradar o rei ou demonstrar insatisfação era interpretado como deslealdade e a punição padrão era perder a cabeça. Então, basicamente, se a gente traz para os nossos dias hoje, eu sempre cito a questão de exemplos de fábrica, porque foi bons anos da minha vida que eu vivi dentro de fábrica. Então, seria basicamente então como uma fábrica. Lá existe um gerente, existe pessoas que estão abaixo desse gerente. E todas as vezes que as pessoas começam a ficar insatisfeitas com seus empregos, com seus salários, com suas atividades, eles começam a fazer mal feito o seu serviço. Eles não falam que eles estão insatisfeitos, mas as suas atitudes demonstram como eles estão sentindo. E então Neemias estava naquele momento dessa forma, com a sua tristeza, ele estava transmitindo para o rei, através daquela interpretação, ele estava insatisfeito com o rei. E é muito importante sobre todas as nossas reações que a gente demonstra para as outras pessoas. Aparentemente, para nós, não vai ser nada demais. Se um dia eu ficar nervoso, se um dia eu ficar bravo com alguma pessoa, para mim vai ser normal. Mas como a outra pessoa vai me ver necessariamente? Aqui está a grande questão. Se tem outras pessoas inspirando em mim, eu tenho que transmitir uma essência verdadeira de um cristão para que essa pessoa venha se agradar também. Então, naquele momento, o rei desconfia de Neemias diante da sua atitude. E aqui vai prosseguindo. E aqui ele deixa bem claro: então temi muito em grande maneira, e disse ao rei:
Então, se ele temeu muito, ele poderia muito bem sentir o medo, mas necessariamente ali ele estava temendo muito, ele estava, de certa forma, com risco de vida ou morte, conforme mostra ali, a pena para esse tipo de demonstração de deslealdade com o rei era a pena, então, de perder a sua própria cabeça. E ali vai prosseguindo, e disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste ao meu rosto. Então, ali, conforme mostra em 445 a.C., pedir esse tipo de pedido que Neemias vai pedir no versículo seguinte aqui, que é do 3, no finalzinho, é um dos pedidos que poderia ser considerado como um pedido de desistência ou de abandono do seu cargo. É como se hoje a pessoa que estivesse dentro da fábrica, ela viesse pedir conta e não viesse voltar mais para dentro daquela fábrica. Isso também aconteceu com Neemias diante desse simples ato. Ele, naquele momento, ele teme muito, porque ele já estava correndo perigo. Mas ali, a partir do momento que o rei já começou a ver como ele estava demonstrando nas suas atitudes, nos seus comportamentos e também nas suas expressões do seu rosto, naquele momento ele tinha uma decisão: ou ele não fala e perde a sua vida ali, ou ele fala e deixa ver o que vai acontecer. E ali já começa então um ato de coragem de Neemias, para, apesar daquilo que ele estava passando, ele continuar falando para o rei Artaxerxes o que ele estava querendo de verdade. E ali o privilégio, conforme fala, ele é o copeiro do rei, o cargo de maior confiança e acesso no império mais poderoso do mundo, e o risco era a sentença, no mundo do persa, desagradar o rei ou demonstrar tristeza na corte, interpretado como traição, e o custo de um erro era a morte. Neemias está prestes a arriscar a posição mais privilegiada do império para reconstruir ruínas de outro lugar do mundo. Então, ali naquele momento, ele estava prestes a deixar tudo de lado, a mordomia, tudo aquilo que ele tinha de proveitoso, para ir reconstruir a sua cidade antiga, a qual ele havia nascido. E aqui entra um caso muito interessante, que ele vai dizendo para o rei Artaxerxes: como não poderia estar triste no meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolado e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Então ele está fazendo essa pergunta: como não poderia estar triste, sendo que a minha cidade, onde os meus pais foram destruídos, está toda destruída diante do que aconteceu. E o interessante é que Neemias, ele tinha uma sabedoria, que ele sabia muito bem usar as suas palavras. E para a gente também é um ensinamento a importância de usar bem as palavras. E aqui o interessante é que se Neemias falasse que como não poderia estar triste, sendo que Jerusalém ou Judá está toda destruída, se ele falasse necessariamente o nome do lugar ao qual ele tinha nascido, devido a todas as brigas e todas as desavenças que havia entre os povos antigamente, provavelmente aí sim que o rei Artaxerxes iria interpretar isso como um ato de deslealdade, ou seja, como se Neemias estivesse saindo da presença dele para ir para a cidade natal dele e lutar contra o próprio rei Artaxerxes. Então, ele deixou bem claro e ele tocou em um ponto específico. Ele usou o lugar do sepulcro dos meus pais, que antigamente era considerado muito importante os antepassados, ou seja, nossos pais, parentes. Então, eles consideravam muito isso. Então, o pedido feito estrategicamente de Neemias para ir reconstruir a cidade dos seus pais, o rei Artaxerxes interpretou isso como algo bom, ou seja, algo que ele deveria sim fazer para os seus antepassados, mas mal ele sabia que era para a cidade de Jerusalém. Então, o dia em que o rosto entregou tudo, Neemias passou 4 meses chorando, orando e planejando em segredo. Mas um dia, servindo o vinho ao rei, a máscara caiu, o peso emocional transbordou. Nunca tinha estado triste na sua presença. Neemias 2:1. O rei percebe a tristeza, o rei questiona: por que está triste o teu rosto? O momento de vida ou morte começa. Então, Neemias, a gente vê que existe um espaço entre o capítulo 1 e o capítulo 2, quando ele recebe a notícia que a cidade foi completamente destruída. A notícia que diz lá em capítulo 1, versículo 3.
E disseram-me os restantes que não foram, no versículo 2, que veio Hanani, um dos seus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam do que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendia e as suas portas queimadas em fogo. Então, durante aproximadamente 4 meses, Neemias remoeu dentro de si tudo aquilo que ele havia ouvido do seu irmão, que tinha acontecido com Jerusalém. Então não foi uma coisa do dia para o outro, ele escutou num dia e depois no outro dia ele já estava abatido totalmente na presença do rei Artaxerxes. Foi uma construção ao longo dos meses. E aqui entra uma coisa que muitos de nós fazemos muitas das vezes nas nossas vidas, a gente não percebe, mas fazendo, que é a ruminação, é a todo momento ficar pensando sobre algo específico. E geralmente a gente sempre vai se inclinar para coisas negativas. Se algo acontece de ruim na minha vida, eu sempre me inclino àquilo que acontece de negativo. E eu sempre vou estar pensando naquilo. Se eu perco um dinheiro na rua, as pessoas que ficam ruminando pensamentos, ela vai estar todo momento pensando, e aquele dinheiro que eu perdi na rua, e aquela situação que aconteceu comigo, e aquela pessoa que fez mal para mim. E nisso vai sendo remoído dentro da nossa mente, assim como uma vaca começa a remoer o capim dentro da sua boca, remói, engole e volta novamente, começa a remoer aquele capim, assim também são nossos pensamentos. E a gente acaba levando por esses lados muitas das vezes. E é isso que aconteceu com Neemias, essa ruminação desses pensamentos acabou durante 4 meses levando a esse estado emocional. A gente pensar uma semana não tem tanto efeito, mas 4 meses o nosso emocional com certeza é abalado. E aqui chega num momento então que Neemias já está praticamente no seu limite, já está no momento que ele não está mais aguentando emocionalmente, tanto então que a sua expressão facial começa a demonstrar o que está sentindo dentro do seu coração. E por mais que muitas das vezes a gente não transmita por nossas emoções, mas sempre a nossa expressão facial vai sempre demonstrar como nós estamos sentindo de verdade dentro dos nossos corações. A gente pode até mentir nas nossas emoções e nossas atitudes, mas as nossas expressões nunca vai mentir. E Neemias chega um momento então que ele não suporta essa pressão. E ali, 4 meses em silêncio e preparação, e um dia comum, o mês de Nissan. A tristeza diante do rei era proibida, mas após 4 meses carregando o peso de Jerusalém, a carga emocional quebrou a máscara profissional de Neemias. O momento decisivo não chegou por uma estratégia calculada, mas porque o rosto entregou tudo. Então, teve-se toda uma preparação ao longo dos anos. O interessante que a gente vai ver no decorrer da história, a gente vê que ele é rápido em responder ao rei Artaxerxes. Então, se a pessoa tivesse sido pega desprevenida na situação, ela iria provavelmente naquele momento travar e não saberia o que responder ao rei Artaxerxes. Mas ele sabia exatamente o que ele queria. Então ele ficou 4 meses pensando o que ele poderia fazer para resolver esse problema da sua cidade. E diante de apenas um dia, ele tem essa decisão. Agora é a hora de dizer de uma vez por todas o que eu estou sentindo. Então, nesse momento, ele confessa para o rei Artaxerxes. O medo não some antes da ação, ele some durante ela. No Império Persa, parecer triste diante do rei era interpretado como deslealdade, uma ofensa punível com a morte. Após 4 meses aguardando a notícia da destruição de Jerusalém, o rosto de Neemias entregou. A coragem bíblica nunca é a ausência de medo, é a decisão de abrir a boca e agir enquanto medo superlativo ainda está presente. A vulnerabilidade não foi fraqueza, foi o gatilho que iniciou a obra. Então, diante daquele ato, se Neemias tivesse outra atitude, conforme falei, ele poderia pagar com a sua vida ou até mesmo ser lançado numa prisão.
E a gente vê como que apenas alguns segundos pode mudar completamente a história. Alguns segundos também pode mudar completamente as nossas vidas. E nesse caso de Neemias, foi algo em torno de 3 segundos que ele vai e responde para o rei o que ele desejaria. O que a gente vai ver aqui no versículo 4, ele diz assim: e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei a Deus nos céus. A gente pode achar que nesse ato de Neemias orar a Deus, é como se ele tivesse feito uma oração bonita, uma oração longa, que muitas pessoas fazem essas orações, mas essa oração foi mais curta do que a gente imagina, porque ele estava num momento ali de tensão, num momento de medo, então ele não poderia, naquele momento, fazer uma oração prolongada. Ele pediu para Deus, orou rapidamente, e naquele momento já dá uma resposta para o rei Artaxerxes, prosseguindo aqui no versículo 5. E disse o rei, se é da teu agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. E aqui é algo interessante, que Neemias já coloca então o nome de Judá no meio. A princípio, a primeira justificativa pela sua tristeza, ele não falou o nome de Judá. Mas aqui, como o coração do rei Artaxerxes já estava quebrantado em ajudá-lo naquela situação, ele cita onde os seus pais moravam, onde estavam os sepulcros dos seus pais. E o que é coragem? Muitas pessoas acham que o mito da coragem a coragem significa não ter medo. Você deve esperar o medo desaparecer antes de tomar uma atitude. Líderes não tremem. Então muitos acham que coragem é dessa forma, que você não deve ter medo de nada, que você deve esperar o medo parar para você agir em alguma coisa, ou até mesmo que líderes não podem ter medo. E aqui entra muitas das vezes muito dos enganos de muitas pessoas, que não é que nós não vamos ter medo, mas aqui está a grande questão, assim conforme foi com Neemias. Neemias estava com medo, mas ele usou o seu próprio medo para impulsionar a vida dele e a obra que Deus tinha na vida dele para poder ser realizado. Então, o próprio medo de Neemias foi um combustível para a evolução da sua vida. E a gente vê então que a realidade bíblica relacionada à coragem é igual a de Neemias. Ele ficou atemorizado, um medo superlativo, que ele estava apavorado. A coragem bíblica não é ausência de medo, é ação na presença do medo. Então, diante do medo, cada um de nós temos 2 opções. Ou nós paramos e desistimos de uma vez por todas, ou nós enfrentamos esse medo que nós estamos sentindo e podemos, então, através desse enfrentamento, poder mudar a nossa história. Assim como foi com Neemias, que ele tinha pequeno espaço curto de tempo para decidir verdadeiramente o que ele ia fazer da sua vida. E a gente vê que todos os chamados de Deus, não só de Neemias, mas todos os outros chamados ao longo da história, sempre exigiram decisões. E muitas dessas decisões foram pautadas diante do medo. Pegamos o caso de Abraão. Antes de ser Abraão, quando ele era chamado de Abrão, Deus chama ele para sair da sua terra, um lugar conhecido, para ele ir para uma terra que ele nunca viu, um lugar completamente desconhecido. E pior, chama ele para ir e levar apenas a sua família a qual ele tinha, ou seja, sua esposa, que naquele momento ainda não tinha os seus filhos. Então, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, obediente à palavra de Deus, mesmo não conhecendo Deus proximamente, que ele ouvia falar de Deus, mas não conhecia ele profundamente. Mas mesmo assim ele ouve essa voz, talvez com medo, mas mesmo assim ele sai e vai para a terra desconhecida. E assim também muitas das vezes é nas nossas vidas. Enquanto a gente não enfrenta esse medo, seja qual for o medo, talvez seja o medo de avançar na vida, seja o medo de pregar para alguma pessoa, ou seja até mesmo o medo de fazer alguma coisa para Deus. Enquanto a gente não enfrenta esse medo, enquanto a gente não bate de frente com esse medo, a gente vai ficar sempre refém desse medo nas nossas vidas, e assim também impedindo de a gente evoluir na presença de Deus. E ali, então, o
Então fiquei muito atemorizadíssimo. Neemias 2:2. O medo não some antes da ação, ele some durante ela. A coragem bíblica nunca é a ausência de medo, é a capacidade de agir na presença dele. Então a gente pode ver, conforme mostra ali, um gráfico que mostra a intensidade e o tempo. E a gente vê que o tempo ele sempre tem a tendência de aumentar ao longo dos anos. E enquanto não tiver um ato de ação da nossa parte, conforme mostra ali, a gente vai sempre sentir medo. A gente sempre tem a intenção. Quando eu me sentir mais seguro, eu vou lá e faço aquilo que eu tenho que fazer. Quando eu perder o medo, eu começo a fazer alguma coisa, praticar alguma coisa, tirar uma carteira, estudar, por aí vai, pregar a palavra de Deus. Então a gente sempre vai pautado nisso, quando eu perder o medo. E aqui é um grande engano, porque o medo ele nunca vai se perder. O medo sempre vai estar nas nossas vidas, mas enquanto a gente não tem esse processo de ação, conforme mostra ali, fica impossível de acabar. Mas a partir do momento que a gente faz igual Neemias, tem a ação, mesmo diante do medo, a gente vai ver que a tendência do medo é sempre cair diante de um ato da nossa coragem. Então, nas nossas vidas sempre vai também exigir uma coragem, assim conforme foi com Neemias. E aqui vai prosseguindo. No versículo 6, então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-me-se cartas para governadores da além do rio, para que deem passagem até que chegue a Judá. E aqui a gente vê que a coragem de Neemias já começa a aumentar. A princípio ele estava com medo de apenas falar para o rei o que ele estava sentindo. Mas depois dessa troca, dessa coragem, assim conforme mostra no gráfico, ele perde esse medo e começa então a ter mais coragem diante dessa ação. E o interessante é que depois não só ele pede para que ele venha lá reconstruir essa cidade, mas ele também pede para o rei que deem cartas para que ele, onde ele fosse protegido por essas cartas. E ele vai prosseguindo pedindo diversas coisas para o rei, que são cartas para Asaf, que guarda o jardim do rei. Pede também madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa que houver de entrar. E o rei deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, tudo aquilo que Neemias pediu para o rei, Deus deu de bom coração para ele. Então, não pediu apenas que ele viesse lá reconstruir a muralha, mas também pediu os materiais para que ele viesse reconstruir essa muralha. Então, foi 4 meses de preparação. Quando o rei pergunta o que ele quer, Neemias não pede um tempo, ele faz uma oração, um disparo metal instantâneo. 4 meses de preparação e silêncio. A oração de 3 segundos, Neemias 2:4. Você não precisa de retiro de 3 dias na crise. Se passou 4 meses treinando o músculo em segredo. E ali a ação instantânea é sustentada pela disciplina invisível. Quando o rei Artaxerxes perguntou o que Neemias desejava, a resposta não exigiu um retiro espiritual de 3 dias, exigiu apenas 2 segundos. Que coisa é essa que pedes? O rei e 5 segundos separam esse pedido. Uma conexão que não exige um tempo de 3 dias de jejum, porque é sustentada pela memória muscular de 4 meses de oração intensa em silêncio. Acontece no meio da conversa enquanto o rei espera. Então, Neemias sabia muito bem o que ele iria pedir para o rei, tanto que ele começa todos esses pedidos fazendo detalhadamente aquilo que ele precisava e aquilo que ele queria. E aqui vai prosseguindo no versículo 11, no 2:11. E cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias e de noite me levantei
eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E ali, o erro político, que muitas pessoas, ele poderia falar, preciso ir a Jerusalém e reconstruir os muros para fortalecer o meu povo contra os seus aliados. E Neemias fala, como não estarei triste quando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, está destruída. Neemias não usa o termo político Jerusalém, ele usa um argumento humano que até o rei pagão respeita, a honra aos antepassados. E ali a escada de negociação. Uma vez que o rei se inclina para compaixão, Neemias empilha pedidos. Então, além dele pedir a permissão que me mande ajudar para que eu reedifique, depois tem outro pedido logístico. Dê-me cartas para os governadores para o salvo-conduto. E o terceiro, recursos. Dê-me madeira da floresta real para reconstruir as portas. Nunca entre em uma reunião aterrorizante sem saber exatamente o que você precisa. Então, a pessoa que sabe exatamente o que ela quer e o que ela precisa, diante de situações igual a de Neemias, ela vai saber muito bem se posicionar em situações como essa. Porque a gente sabe muito bem, quando uma pessoa não sabe o que ela quer, e quando ela chega diante de uma autoridade, ela tem a tendência, então, de muitas das vezes pedir coisas que não são importantes para elas e também coisas que não são necessárias. Neemias pediu tudo aquilo que ele ia precisar. E o interessante é que a gente vê a autoridade que Neemias e a importância que Neemias tinha para o rei Artaxerxes, porque diante desse pedido não seria qualquer pessoa que teria até mesmo materiais para reconstruir a sua cidade, sendo que o rei não tinha nada a ver com a cidade de Neemias. Mas diante desse pedido, o rei considera que Neemias fez por ele durante anos e anos da sua vida e concede o seu pedido, concedendo então materiais para a reconstrução da cidade. E aqui vai prosseguindo. No 9, então, vim a governadores da além do rio e dele as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exércitos e cavaleiros. E que ouvindo Sambalate, o Aronita e Tobias, servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. O rei deu passaportes, madeira e escolta militar. Isso não era diplomacia, era soberania divina. O rei me concedeu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, exigiu duas coisas da parte humana. Primeiro, 4 meses de estratégia e coragem extrema. A gente pode ter muito bem essas duas coisas, mas se a gente não tiver a terceira coisa, que é a boa mão de Deus, fica impossível a gente fazer alguma coisa nas nossas vidas. Assim foi com Neemias. Ele poderia ter esses 4 meses de experiência, a estratégia, poderia ter a coragem, que pode ser então o ato de fazer esse pedido e o conhecimento. Mas se não tivesse o favor de Deus diante dele, de nada ia adiantar. Mas teve um fator primordial para que o rei viesse dizer o sim, que era a boa mão de Deus, conforme diz em Neemias 2:8. O rei me concedeu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias não acredita seu sucesso à própria diplomacia, mas a soberania divina operando sobre o coração preparado. O coração do rei está na mão do Senhor, como ribeiros de águas, para onde quer o inclina. E cheguei a Jerusalém depois de estar ali 3 dias. Então, quando ele chega em Jerusalém, no versículo 11, no versículo 10, ele já tem os primeiros inimigos sendo formados naquele lugar, que é Sambalate e Tobias. E o interessante é que aquelas duas pessoas, elas estavam no lugar, mas elas não se prontificaram a reconstruir aquele lugar. Eles não se prontificaram a fazer alguma coisa em prol da obra.
E aqui é algo interessante para nossas vidas, até mesmo para a gente refletir, que muitas das vezes quando a gente vai fazer alguma coisa que vai mudar completamente a realidade do ambiente onde a gente está, diante desses atos, quando a gente vai mudar alguma coisa, tem sempre a tendência de ter levantamento de outras pessoas que estão naquele lugar, mas elas não fazem para que aquele lugar venha melhorar. Por exemplo, muitas das vezes eu já vivi diversas coisas isso dentro de fábricas, que são pessoas que trabalham a vida inteira da mesma maneira, mas quando chega uma pessoa ali para fazer completamente diferente, ela é completamente deixada de lado, ou muitas das vezes até mesmo ela é muitas das vezes até mesmo deixada de lado e é também taxada como uma pessoa contrária dentro daquele sistema. Então, é a velha frase que eu escutei durante os anos da minha vida. Eu sempre trabalhei aqui e sempre foi dessa forma, então não há um porquê mudar. Então, sempre tem que estar dessa mesma forma. E esse é um dos piores erros que impede a evolução, principalmente do ser humano, a partir do momento que a gente se estagna a viver a vida inteira da mesma maneira, isso também começa a nos impactar no nosso próprio chamado, porque sutilmente vai nos levando para um lugar de conforto, e esse lugar de conforto não vai nos deixando ver aquilo que Deus quer para nossas vidas. E naquele momento, o Sanbalate e Tobias começam a se desagradar, porque Neemias se propôs aí na sua cidade, onde ele nasceu, para reconstruir novamente aqueles muros. E vai prosseguindo falando. No versículo 11: Cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E aqui entra algo muito importante, que Neemias, ele chega num lugar onde estava tudo destruído. Ele poderia muito bem chegar naquele lugar e começar a mandar em todo mundo e fazer o que ele quisesse fazer. Ele poderia chegar naquele lugar, começar apenas a ditar ordem. Faça do meu jeito, faça isso, faça aquilo, faça do jeito que eu peço. Conforme a gente vê, muitas das vezes é dessa forma. A gente sabe muito bem, até mesmo dentro do nosso meio. Faça do meu jeito, faça do meu jeito. Se não fizer do meu jeito, você não está do meu agrado. Então, Neemias, ele declara e mostra muito bem o que é ser um líder de verdade. Ele faz uma coisa muito importante, que é chegar primeiramente no lugar. Existe um conceito dentro do exército, das operações, que se chama o ciclo UDA, que é OODA, que nada mais é do que um ciclo que é observar, orientar, decidir e agir. E Neemias fez exatamente isso. Primeiro ele chega, ele observa o lugar. O que está acontecendo nesse lugar? O que precisa ser feito? Ele observa todo lugar. Então, ele se orienta. Ele orienta, se observa, depois ele orienta as pessoas ao seu redor, o que precisa ser feito, decide o que vai ser feito de verdade e começa então a agir na reconstrução do muro. Assim também deve ser também toda a liderança. Não é simplesmente apenas declarar uma ordem ou fazer alguma coisa. A pessoa tem que primeiramente conhecer e tem que primeiramente entender o que ela está fazendo, o que está acontecendo naquele lugar, o que ele precisa ser feito de verdade. Porque o que muito acontece, se a pessoa chega apenas mandando em algum lugar e não entende o que está acontecendo naquele lugar, ela não vai entender a causa raiz daquele acontecimento. Então, se Neemias não fizesse isso, começasse então apenas reconstruir aquela muralha, sem entender tudo que estava acontecendo ali, poderia não dar certo essa construção e vir a falhar. Então, Neemias teve sabedoria e durante 3 dias ele apenas observa o que estava acontecendo e como estava verdadeiramente a cidade dentro daquele lugar. E ali na imagem fala: eu cheguei a Jerusalém depois de estar ali 3 dias, Neemias 2:11. Ele não
convocou uma reunião geral. Ele não fez um discurso inflamado de chegada. Ele permaneceu em silêncio. Tática. Um verdadeiro líder absorve o ambiente e calibra suas emoções antes de abrir a boca. Porque à medida que você não entende o que está acontecendo no ambiente, você vai ter sempre a tendência de levar os acontecimentos do ambiente de acordo com as suas emoções. Então, a partir do momento que não se observa o que está acontecendo na situação, por exemplo, numa discussão, numa briga, se uma pessoa, a primeira reação que ela tem diante de uma ofensa é também ficar nervoso com aquela pessoa ou reagir na mesma moeda, ela não vai entender o que está acontecendo naquela situação. E como consequência, ela vai apenas reagir na situação. E a gente vê que existem coisas que influenciam a pessoa, tanto fatores externos quanto fatores também internos. E muitos desses fatores externos nós sabemos muito bem que são forças espirituais. Então, se a gente não entende o que está acontecendo no mundo espiritual, a gente vai acabar travando guerras, apenas guerras físicas, enquanto as guerras espirituais vão continuar da mesma forma. Então, Neemias, naquele ato, ele entendeu e rodou a cidade, conforme vai falando nos versículos adiante, que de noite ele sai pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. E ali fala: contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e o viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estavam debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Então ele deu todo um giro por volta daquela cidade para entender o que necessariamente precisava ser feito. E aqui entra um caso de observação e também de administração a princípio, porque para que ele viesse usar os recursos certos, as pessoas certas e os momentos certos, ele precisava entender tudo aquilo que precisava ser feito. E diante desses 3 dias apenas observando, ele pôde entender tudo aquilo que necessariamente precisava ser feito para reconstruir essa muralha. E cheguei a Jerusalém depois de estar ali 3 dias, sem anúncios, sem reunir líderes, sem discurso de chegada. O líder de verdade sente a realidade do chão e calibra a sua percepção antes de proferir uma única palavra. O líder avalia a realidade no escuro antes de anunciar a visão. Chegar a Jerusalém não gerou um discurso imediato. Neemias operou através do rigoroso algoritmo de contentação, garantindo que o peso das ruínas fosse compreendido antes de ser comunicado. Primeiro, chegada física, fim de uma jornada de 1.500 quilômetros. Segundo, 3 dias de observação sem anúncios, apenas para sentir o ambiente. Depois, a inspeção noturna solitária. Não declarei a homem algum, enfrentar as ruínas sem plateia. Avaliação real do dano. Constatação. O animal nem conseguia passar pelos escombros. E o quinto, o anúncio público, somente após o choque de realidade. Apenas depois que ele pôde entender necessariamente a realidade a qual o ambiente ele estava, ele pôde realmente fazer alguma coisa. Porque a partir do momento que a gente está num ambiente, a gente não entende esse ambiente, a gente apenas começa a reagir a esse ambiente, muitas das vezes a gente vai tendenciosamente a se levar por caminhos ao contrário, que podem até mesmo nos prejudicar. Então, essa história de Neemias não fala apenas de construção de muro, mas fala também de liderança, fala de posicionamento, fala de entender de comportamentos, até mesmo de seus próprios comportamentos. Porque se Neemias se deixasse levar para suas emoções, provavelmente ele iria precipitar. E diante desse ato, no versículo 16, no versículo 16 diz assim: e não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que fazia, porque ainda até então nem os judeus
nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Algo interessante de um verdadeiro líder é que ele nunca vai acusar uma pessoa, ele sempre vai se colocar dentro de um cenário específico. Neemias fala: bem vedes vós a miséria que estamos. Então ele se colocou dentro dessa mesma miséria. Ele poderia muito bem dizer: vocês estão vendo a miséria que vocês estão? Eu estou vindo de fora, mas vocês estão em total miséria. Vocês têm que reconstruir novamente isso. Mas Neemias foi completamente ao contrário. Ele demonstrou o verdadeiro líder e se colocou dentro dessa mesma miséria, mesmo ele não estando morando lá. E ele fala que Jerusalém está assolada e que as portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então, Neemias, nesse momento, ele não profere ordens, faça isso ou faça aquilo. Ele não senta numa cadeirinha específica para ele mesmo e vai ditar ordens para todo mundo. Ele vai chegar e falar: vinde, pois, e reedifiquemos. Ou seja, vamos reconstruir novamente, todos juntos, essa muralha de novo. Então, vamos todos nós pôr a mão na massa, e a gente vai ver que ao longo dos versículos demonstra que ele mesmo estava no meio dessa obra, praticando e assim também reconstruindo essa muralha. Então, era um chamado declarado para todos os que estavam naquele lugar: vamos novamente reconstruir essa muralha, mas só que agora todos juntos em prol de uma causa específica. E aqui entra outro ponto muito importante, que é também sobre a unidade. Todos nós aqui somos unidade como pessoas, cada um é de um jeito, cada um é de uma forma, mas a partir do momento que todos se unem em prol de uma coisa específica, todos querem a mesma coisa, essa união vai fazer, conforme diz o ditado, vai fazer a força, e fazendo a força nós vamos alcançar um objetivo específico. Assim é a união entre pessoas diferentes, mas com um propósito específico. E tendo um propósito específico entre todos, a possibilidade de Deus operar no nosso meio é muito maior. Não declarei a homem algum o que meu Deus havia posto no meu coração. A densidade dos escombros era tanta que o animal não conseguia passar, forçando-o a ir a pé. O verdadeiro líder não nega as ruínas, ele as enfrenta no escuro sozinho, antes de convidar qualquer pessoa para enxergá-los. E o engraçado é que, vendo aquelas ruínas, a gente vê que a própria passagem do cavalo estava impedida pelos próprios escombros. Se a gente pega um exemplo próximo, a gente vai ter uma recordação de como era esse lugar antigamente, antes da construção dessa igreja. Antigamente era apenas escombros, a gente tinha que pular por cima de escombros, cheio de escombros. Aí hoje a gente chega nesse momento em que está o templo erguido. E o interessante é que com Neemias foi dessa forma. Ele só conseguiria andar naqueles escombros a pé. Tamanha era a bagunça e tamanha era a destruição. Porque se tivesse apenas umas pedrinhas no meio do caminho, provavelmente o cavalo iria andar. Mas a princípio eram pedaços de pedras grandes que impediam o andar do cavalo. Então Neemias, ele sente o que nós chamamos hoje de empatia, que é se colocar no lugar do outro. Basicamente, Neemias sentiu a dor das pessoas, a miséria, conforme diz lá no capítulo 1, a miséria e o desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas no fogo. Então ele sentiu dentro da sua alma, dentro do seu coração, como estava de verdade Jerusalém, que não era apenas uma falácia que estava destruído, mas sim estava totalmente destruído por completo. Então ele sente no seu coração, ele é empático para sentir a dor das pessoas.
O discurso que move multidões. Vós vedes o mal em que estamos. Vinde, edifiquemos, para que não sejamos mais objetivo de opróbrio. Qual que é a realidade? Vós vedes o mal, aponta diretamente para o estrago, não minimiza a dor. Estamos, empatia, entra no buraco junto com o povo. Vinde, edifiquemos, um convite. Um líder convida, não dá ordens autoritárias. E para que não sejamos mais objetivo de opróbrio, propósito é fornecer um porquê maior, ou seja, uma dignidade. Para que não sejamos opróbrios, ou seja, como se fosse motivos de piadas ou que nós fôssemos como motivos de zombarias. Então, Neemias, ele toca na emoção das pessoas, porque a partir do momento que um líder simplesmente dá ordens para a pessoa, mas ele não entende a própria pessoa em si, fica impossível da pessoa obedecer a ordem. Por exemplo, novamente voltando para o exemplo de dentro de fábrica, que se um líder, um gerente, seja o que for, passar uma ordem para o seu liderado, faça aquilo lá para mim, mas se ele não pedir com educação, ou se ele não demonstrar um porquê específico daquela pessoa fazer aquela tarefa, ele vai fazer, mas provavelmente vai fazer muito mal feito ou vai fazer o mínimo que ele pode fazer para ser então agradável para o seu líder. Então, se o líder pede ao contrário e pede se importando com o seu liderado, o resultado é muito maior, porque não é o tanto que você pede ou, de certa forma, as quantidades de vezes que você fala, seja um liderado, seja um pai com uma mãe, não é a quantidade que você fala, mas sim a qualidade que você fala com aquela pessoa, porque à medida que você fala com a pessoa, tratando a pessoa como pessoa de verdade, ela vai te ouvir em determinado momento. Então Neemias fala: então lhes declarei, como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras de rei que ele me tinha dito. Então disseram: levante-nos e edifiquemos, e forçaram as suas mãos para o bem. Então Neemias, ele fez aquelas pessoas enxergar a miséria que eles estavam, e fez eles enxergar o quanto era importante eles enxergarem o que eles deveriam fazer. Então Neemias deixou bem claro, mostrando a tragédia, a miséria e tudo aquilo que eles estavam passando. Então, tanto que aqui eles mesmos falam, então eles disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então as próprias pessoas enxergaram o que elas precisavam fazer e também enxergaram o quanto elas precisavam se esforçar nessa reconstrução dessa obra. E aqui vai prosseguindo. O que ouvindo Sambalate, o Aronita, e Tobias, e seu servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E aqui entra algo muito importante, já foi falado nos estudos passados, que há momentos em que a pessoa ela vai tentar desanimar ou vai tentar te afetar de alguma forma. Então, aqui, essas pessoas tentaram afetar Neemias, conforme vai ver ao longo dos versículos, de 3 formas. E essa é a primeira forma, tentando mexer com o posicionamento que eles tinham diante de Deus. Então, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então, já começa a primeira afronta com Neemias e todos aqueles que se prontificaram a fazer essa construção novamente. E no 20 vai falando: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus, ao qual nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. E aqui entra uma passagem muito importante que ele fala: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Hoje em dia, se falar muitas vezes prosperar para muitas pessoas vão entender o prosperar como dinheiro.
Mas prosperar não é apenas necessariamente o dinheiro em si, mas prosperar é a própria palavra de romper, ou seja, fazer alguma coisa benéfica, entre aspas. Então, é fazer grandes coisas. Então, é como se estivesse dizendo que Deus vai fazer grandes maravilhas e grandes coisas no nosso meio. Então, Neemias não se abate no princípio desse julgamento dessas pessoas e continua fortemente na presença de Deus, continuando então com esse projeto. Vós vedes o mal que estamos, vinde, edificamos o muro para que sejamos mais não sejamos mais objetivo de opróbrios. Um convite ao engajamento, não uma ordem autoritária. Confronta a realidade nua e crua. Não minimiza o problema. Assume a carga e nós, não vocês. Estabelece o porquê maior de construir para restaurar a honra do nome de Deus. Projeto de sucesso não convocados com testemunho, não com planos de negócios. Quando finalmente quebrou o silêncio, Neemias não minimizou as ruínas. Ele usou a estrutura de comunicação que mobilizou uma nação inteira. Vós vedes aponta para uma realidade, não nega as ruínas, em que estamos empatia pura. Ele entra no problema junto com o povo, não aponta de fora. Vinde, um convite de parceria, não uma ordem de um governo distante, para que não sejamos o verdadeiro porquê. Não era sobre tijolos, era sobre a honra de Deus. O povo ouviu o testemunho, a boa mão de Deus, e respondeu: levantemo-nos e edifiquemos. A palavra certa enche as mãos de que estavam com as mãos vazias. Então, conforme mostra ali, seria como aquelas pessoas que estavam há tanto tempo paradas. Se Neemias demorou 4 meses apenas pensando se ele iria para Jerusalém, e provavelmente nesses 1.500 quilômetros, provavelmente ele deve ter gastado mais algum tempinho, colocando aí algo em torno dos seus 5 meses. Então, provavelmente eles ficaram algo dos seus 5 meses ou até mesmo mais, apenas murmurando ou até mesmo se questionando por aquilo que havia destruído. Mas poderia muito bem naquele momento alguém ter se levantado e oferecido como uma pessoa para reconstruir novamente essa muralha. Assim conforme a gente vê de Sabalate, Tobias e Gesem, pessoas que apenas tentaram travar essa obra de ela continuar. Mas a gente vê que o povo entendeu de verdade o propósito real do que era restaurar essa muralha. Conforme mostra ali, é muito mais do que tijolos, é a própria presença de Deus, é a própria honra de Deus naquele lugar. Restaurando ali, então, essa muralha, eles iriam novamente restaurar a honra de Deus. Mobilizando o povo à abordagem. Liderança convencional hoje é pautada em instrumento, o plano de negócios, foco em planilhas, projeções e cobranças de metas. E o resultado é conformidade mecânica, ou seja, aquela pessoa que faz apenas aquilo que é pedido a ela. Aquela pessoa que não faz nada além do que é pedido para ela. Ela faz apenas, como se possa dizer, apenas o básico. Já a liderança de Neemias é o testemunho. Conte-lhes a boa mão de meu Deus. O foco, o que Deus fez e o favor improvável do rei. E o resultado, levantemos e edifiquemos, que é o engajamento orgânico e espiritual. A arma secreta da liderança. Após um convite, Neemias não apresentou uma planilha de custos ou prazos. Ele usou algo muito mais poderoso, o próprio testemunho. E contou-lhes a boa mão de Deus que havia sido sobre mim, e também as palavras que o rei me havia dito. A prova de que Deus está agindo nos bastidores foi o combustível que o povo cansado precisava. Então ali o povo começa a despertar então para esse chamado dessa obra grandiosa de reconstrução. E fortaleceram as suas mãos para o bem. A palavra, o efeito da palavra certa, a palavra exata, no momento certo,
dita por um líder que inspecionou as ruínas, não serve apenas para informar. Ela transfere energia, ela fortalece fisicamente e espiritualmente mãos que estavam vazias e paralisadas. Então aqui entra a importância de uma persuasão. Persuasão é a arte de convencer a pessoa a fazer alguma coisa. O que hoje se usa é persuasão do mal, que é a pessoa que tenta convencer a outra pessoa a comprar alguma coisa, ir em determinado lugar, usar tal tipo de roupa, seguir tal tipo de coisa que a pessoa diz que deve ser assim. Isso é uma persuasão levada para o lado do mal. Mas a persuasão levada para o lado do bem vai conduzir a pessoa automaticamente, conforme Neemias fez, essa persuasão de mostrar o que precisava ser feito, o que eles poderiam fazer e qual seria a recompensa se eles fizessem aquilo que deveriam fazer. Isso sim é um verdadeiro líder de verdade. Então as suas mãos que estavam vazias começam a se disponibilizar para reconstruir a muralha. E ali a genialidade estratégica de construir em frente à própria casa. O capítulo 3 de Neemias é um registro detalhado de funções. O princípio fundamental da reconstrução foi a descentralização com interesse pessoal direto. Após ele reparou Gedaías de frente à sua casa. Neemias 3:10. Aqui no Neemias 3, do 3 até o 10, do 1, versículo 1 até o 10, vai falando que no 2, e junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Ori. E aqui vai falando diversas vezes, entre 30 pessoas, mais ou menos, que elas edificaram a parte do muro que estava dentro da sua propriedade, basicamente. Então, o que Neemias fez? Ao invés dele tirar diversas pessoas ao longo de diversos lugares, o que Neemias fez? Pegou cada pessoa daquela cidade e falou para aquelas pessoas: você constrói a parte do muro que está diante da sua casa. E a gente vê aqui que fala: e ao seu lado reparou Memerote, versículo 4, versículo 5, e ao seu lado repararam Tecoitas, versículo 6, a porta velha, repararam-se Joída, no 7, e ao seu lado repararam Melatias, e todas essas famílias, eles mesmos reparando a própria parte da muralha que estava dentro das suas propriedades. Então vai do versículo 1 até o versículo 32, falando dessas pessoas que elas mesmas colocaram a mão na massa e começaram a reconstruir a parte do muro a qual estava na sua propriedade. E fazendo isso, construindo cada um a sua parte, chegaram então num todo que era a construção por completo da muralha. E aqui entra novamente, conforme falei, a importância da unidade e a importância da união entre várias pessoas. E ali a motivação estratégica. Cada família constrói o trecho que mais lhe interessasse defender. O foco espiritual. É impossível ser displicente com a qualidade do muro que protege seus próprios filhos dormindo do outro lado. Quando os nobres de Tecoa não quiseram curvar o pescoço para o trabalho braçal, os fiéis simplesmente trabalharam dobrado. A recusa de alguns não paralisava a obra de muitos. Então ali, cada um constrói a sua parte e Neemias usa isso como exemplo. Neemias fala para eles que eles deveriam edificar a parte do muro que estava referente à sua propriedade, que era para eles proteger a sua própria família. Então, uma coisa que se prezava antigamente, hoje muitas pessoas prezam também, mas muitos também não prezam, que é a sua própria família, os seus filhos, a sua própria mulher. Então, eles prezavam muito sobre isso, então eles eram capazes de até mesmo dar as suas próprias vidas em prol da sua família e dos seus filhos. Então eles decidem, Neemias influencia eles para construir essa muralha na parte que está dentro do seu terreno.
E interessante que, por mais que muitas pessoas, conforme mostra ali, não quiseram construir a parte que estava dentro do seu muro, as outras pessoas trabalhavam dobrada para reconstruir a parte e não deixar assim a obra parar. E assim também é, muitas das vezes, na comunhão entre várias pessoas, seja onde for, dentro de uma fábrica, dentro de uma igreja, dentro de uma família, há sempre aquelas pessoas que não vão querer fazer muito, mas tem sempre aquelas pessoas que têm que cobrir essas pessoas, fazendo no lugar delas, para que a obra não venha parar, independente onde seja essa obra. Quando a obra avançava, a oposição escala de tática. O inimigo testa a defesa de baixo para cima. Quando uma tática falha, ele aumenta a sofisticação do ataque. Primeiro, expôs eles ao ridículo. Qual que era a tática? Que era o escárnio público. Acaso ressuscitarão as pedras? O objetivo era gerar vergonha e senso de pequenez para paralisar a obra sem precisar lutar. E a resposta foi oração a Deus e silêncio diante dos críticos, porque o povo tinha ânimo de trabalhar. Tentaram, então, de certa forma, parar a obra com apenas o argumento. E a gente vê que eles tentaram com o argumento, com o ataque emocional. E assim também é em todo relacionamento. A partir do momento que a pessoa, ela começa, então, com o estágio inicial, ela vai atacar a pessoa emocionalmente. A partir do momento que ela não consegue afetar a pessoa emocionalmente com esse ataque, ele vai para a próxima fase, assim conforme foi com Neemias, que é o ataque físico, que é a ameaça primeiramente, que é a conspiração para invadir Jerusalém e causar perturbação. Objetivo, espalhar terror e forçar o abandono das ferramentas para buscar o refúgio. E vai prosseguindo no capítulo 4, no versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Versículo 2. Acabá-lo-ão num só dia. Versículo 2. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permita-lhes isso. Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edificassem vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. E aqui a provocação já aumenta mais ainda, atacando não só verbalmente, mas atacando, tentando parar essa obra com uma ameaça, uma possível ameaça de atacar eles de verdade. E ali a teologia bíblica do trabalho exige total dependência e total responsabilidade. Diante da ameaça física de ataque, Neemias não escolheu entre espiritualidade e pragmatismo. Ele fundiu os dois. Todavia, fizemos oração ao nosso Deus e pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Versículo 4, capítulo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e puseram um guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Ali, a espada, que é a fé e a oração. Oramos para que se a proteção dependesse inteiramente do Senhor, grande e temível. E a colher de pedreiro, que é a ação estratégica. Trabalhamos e vigiamos como se proteção dependesse inteiramente de nossas lanças. Cada um dos que edificavam trabalhavam com uma das mãos na obra e com outra segurava a espada. O verdadeiro ministério sempre exige as duas mãos. Então, não adianta nada a gente, assim conforme com Neemias, se a gente começar a negligenciar um lado e começar a crescer o outro lado. A balança tem que estar sempre meio a meio. A gente tem que sempre depender de Deus
tudo aquilo nas nossas vidas, mas assim conforme a gente depende de Deus, nós também temos que fazer a nossa parte. Assim conforme como Neemias, como fala ali, eles tinham a espada, que era a proteção, mas também tinha a colher de pedreiro, que é a colher que estava construindo aquela muralha, aquela construção. Eles acreditavam em Deus, mas eles estavam a todo momento vigiando e sempre atentos àquilo que poderia acontecer com eles, e assim impedir a muralha. E aqui no capítulo 4, versículo 14, diz assim: E olhei e levantei-me e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas mulheres e vossas casas. Às vezes o entulho acumulado do lado de dentro pesa mais que o inimigo externo. Com metade da altura do muro concluída, a exaustão física e emocional atingiu seu ápice. A força dos carregadores está enfraquecida e o entulho é muito, e nós não podemos edificar o muro. O maior obstáculo para a nova estrutura eram os escombros da estrutura antiga. Antes que o novo possa se erguer, o peso do que foi destruído precisa ser removido. Neemias respondeu reorganizando os turnos, permitindo descanso e lembrando-os do propósito. Então, o verdadeiro líder não é apenas construir. O líder ele precisa também lembrar sempre o propósito para aquele ao qual ele está liderando. O interessante de Neemias, diante desse ato, o muro tinha começado a ser construído. Se a gente pega e vê a imagem aqui, da capinha da revista, a gente vai ver o muro completamente construído. Mas ele havia, a princípio, construído apenas metade dele. E naquele momento as pessoas começam a desanimar por toda a dificuldade, por todos os escombros que estavam naquele lugar. Porque havia muitos escombros, muita poeira e provavelmente muita dificuldade para estar naquele lugar, continuar construindo a obra. Mas Neemias foi sábio nas suas palavras e conduziu eles diante do versículo 10, forçando os carregadores, mostrando, dando turnos e facilitando assim, então, o descanso para que eles viessem fortalecer nessa jornada. E a perseverança do não é a principal defesa contra distrações políticas. Com a muralha fisicamente intacta, Sanbalat abandona a força bruta e tenta usar a diplomacia e a reputação como armas. E ali é o nível 3 da ofensa, que é o falso convite e a carta aberta, que é o ataque político à reputação. Um convite cardeal para uma reunião. Vem e nos encontremos. Seguido por uma carta aberta espalhando fake news de que Neemias queria se proclamar o rei. Qual que era o objetivo? Tirar Neemias de cima da muralha. De cima da muralha. O inimigo não precisa te destruir, basta fazer suas mãos frouxarem na obra. Neemias 6:9. E a resposta de Neemias, a coragem do não repetido 4 vezes sem culpa. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. E essa é um dos versículos mais conhecidos que fala sobre ele fazendo a grande obra, e ele não pode descer daquela grande obra. Neemias 6:3, no 2, Neemias 6, 2 e 3 diz assim: Sanbalat e Gesem enviaram a dizer: Vem e consagremos juntamente nas aldeias do vale de Enô. Porém, intentavam fazer o mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Então, naquele momento, aquele convite, aquele terceiro convite, funciona então como uma distração novamente, só que agora é mais pesado, afetando então até mesmo a reputação de Neemias. E a gente vê que uma pessoa, para ela ser cristão de verdade, ou para uma pessoa ser um líder de verdade, vai chegar certo momento que ela vai ser confrontada. E nesses confrontos irão surgir muitas das vezes, conforme mostra ali,
falsas notícias relacionadas à própria pessoa. E essas falsas notícias, muitas das vezes, vão até mesmo machucar a reputação da própria pessoa. E se a própria pessoa não tiver a presença de Deus naquela situação, acaba que ela se deixa levar por essas conversinhas e acaba então cedendo, muitas das vezes, aos levantes do maligno diante dessas palavras. E Neemias poderia muito bem, diante daquele ato, ir junto com eles, acreditar naquela falsa palavra, mas ele foi sábio o suficiente para não se deixar levar por aquela situação e mostrar novamente qual era o seu verdadeiro propósito. E ali, o quarto nível, o engano mais sofisticado, utiliza a linguagem da proteção espiritual. A última tentativa de Sanbalat não usou armas, nem escárnio, usou um falso profeta pago para soar com voz de Deus. Semaías sugeriu que Neemias se escondesse dentro do templo para não ser assassinado. Parecia cuidado e sabedoria divina. O objetivo era induzir Neemias ao pecado. Apenas sacerdotes podiam entrar no santo e destruir a sua reputação diante do povo, o medo disfarçado de revelação. Percebi, eis que Deus não o enviara. Neemias 6,12. O discernimento espiritual não é um superpoder, é o detector de mentiras natural de um coração moldado por meses de intimidade com Deus. E o interessante que aqui fala também Neemias 6, do versículo 11 e 12, dizendo assim: porém disse um homem como que fugiram, no versículo 7 e 8. E o que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: eis o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá. Segundo a essas palavras, vem, pois, agora, consultemo-nos juntamente. Porém, eu o enviei e diz-lhe: de tudo o que dissedes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventastes. E aqui o que eles estavam querendo fazer? Primeiramente, antes deles tentarem usar essa falsa profecia, que é o nível 4, eles tentaram distrair Neemias com distrações ou até mesmo com reuniões sem sentido. O que eles queriam fazer? Vem em determinado lugar e vamos nos reunir e vamos nos discutir, ou vamos, conforme mostra ali, consultemos juntamente. É como se ele estivesse falando para Neemias: vamos nos reunir em determinado lugar e vamos começar a dialogar, a discutir sobre coisas que podem te prejudicar. Mas naquele momento, o que eles queriam fazer? Eles queriam que Neemias fosse para um lugar, fosse lá, perdesse o seu tempo falando de coisas completamente desnecessárias, que não iria agregar nada na vida de nenhum deles, apenas com o único intuito: distrair eles do grande propósito. E assim também, muitas das vezes, é na nossa vida e muitas das vezes no nosso meio. A gente acaba nos reunindo apenas para falar de coisas desnecessárias, apenas para usar o nosso tempo precioso, que é apenas 24 horas, apenas com coisas também desnecessárias. E esse tempo que a gente acabando usando com coisas desnecessárias, são tempo que nós poderíamos muitas das vezes usar com coisas de Deus, com coisas importantes, que vão impactar a vida de outras pessoas, mas acabam nos funcionando apenas como distrações que não nos agregam em nada. Depois vem então a próxima etapa, que é o falso profeta, dizendo que ele seria morto, e Neemias percebe então que aquele falso profeta não era enviado de Deus, mas sim eles mesmos subornaram aquela pessoa, conforme fala aqui no finalzinho do versículo 12, falando que Tobias e Sanbalat o subornaram para que ele viesse fazer isso. Então, quando a pessoa ela não tem o discernimento de Deus e a presença de Deus, ela acaba deixando se levar por certos tipos de situações, que essas mesmas situações irão prejudicar a sua vida depois. Então, o discernimento de Deus e o conhecimento real do propósito daquilo que Deus espera na vida dela é essencial para que muitas vezes ela não venha cair dentro dessas distrações.
E ali a unidade desmorona enquanto a injustiça interna não é confrontada. Enquanto lutavam com ameaças externas, uma crise interna explodiu. Os ricos estavam cobrando juros abusivos e escravizando os filhos dos pobres. Neemias 5. Os ricos e nobres, qual que era o foco? O foco era lucro sobre a crise. A ação eles exigiam e exercem todos os seus direitos legais de cobrança. O resultado, grande clamor, divisão profunda e riscos de colapso de projeto. O exemplo de Neemias, o peso sobre o povo. Consultei consigo mesmo. Controla a ira, confronta a injustiça e abre mão do seu próprio direito legal ao pão do governo. Os nobres devolvem as terras, unidades restaurada pelo exemplo, não pelo discurso. O líder é o primeiro a sacrificar. E ao invés de Neemias pegar e usufruir desses próprios benefícios, ele não sacrifica o povo usando os benefícios e os próprios aquilo que era deles por direito. Então Neemias ele tem a sabedoria nessa liderança e como ele deveria usar de verdade o verdadeiro os mantimentos e tudo aquilo que ele tinha lá à sua disposição nessa construção dessa muralha. Então, em 52 dias, eles fizeram o impossível. A muralha que ficou em ruínas por quase um século foi completamente reerguida em menos de 2 meses. Os próprios inimigos reconheceram que não havia explicação humana para o resultado. Qual que foi a equação? Avaliação honesta, foco na obra, rejeição de distrações, justiça interna. Isso tudo são coisas dentro da gente, ou seja, a gente faz a avaliação da situação sempre com foco na obra, rejeitar as distrações que vão acontecendo nas nossas vidas durante os anos, e a justiça interna, ou seja, ser justo internamente. Aquilo que eu sei que é errado, eu não devo fazer. Aquilo que eu sei que é certo, eu devo fazer. Por mais que eu minta dentro de mim, por mais que eu tente mentir com as minhas palavras, mas internamente vai ser sempre algo acusando aquilo que eu estou fazendo que está errado ou está certo. E somando tudo isso, multiplicado então com o favor divino, o impossível acontece, que é a reconstrução em volta de Jerusalém em apenas 52 dias. Assim se acabou o muro em 52 dias, e os inimigos, muitos se abateram aos seus próprios olhos, porque reconheceram que esta obra fora feita pelo nosso Deus. A melhor resposta para os críticos nunca é o argumento, é a obra concluída. Então, qual que é a mecânica da liderança de Neemias? Não é convencional, esperar a coragem chegar para agir, mas é agir enquanto está com medo aterrorizante. Qual que é a avaliação? Anuncia visões convencional, anuncia visões precipitadas baseadas em otimismo. Então, aquela pessoa que ela é convencional, ela vai apenas se deixar levar pelas suas próprias emoções. Por exemplo, se uma pessoa acha uma oportunidade de comprar, por exemplo, um carro, ela vê que aquele carro está barato e ela vai então nas suas emoções, apenas se deixando levar, conforme mostra ali, pelo otimismo. Então ele está pensando assim, aquele carro está barato, eu vou ter benefício naquele carro e eu vou comprar aquele carro. E a pessoa vai, compra aquele carro, não procura entender primeiramente, e muitas das vezes o que acontece? Esse carro está completamente destruído, ou está completamente cheio de multas e por aí vai. Então, essa é a consequência de você se deixar levar por otimismo. Mas Neemias não. Neemias, ele inspeciona os escombros no escuro e em completo silêncio. E a fonte de confiança que é a principal, que no convencional se baseia no próprio carisma e estratégia. Neemias executa a estratégia, mas acredita a sua vitória, tudo da boa mão de Deus. A verdade sobre a fé e o medo. Fé não funciona deletando o medo antes de você começar.
Ela funciona quando você dá o primeiro passo enquanto o medo ainda está na sala. Neemias estava aterrorizado no palácio, mas ele agiu. Ele foi sozinho para a escuridão dos escombros, ele avançou. Quando o medo e a fé dividem o mesmo espaço, quem decide o próximo passo é você, não o medo. Qual muralha e ruínas você vai inspecionar no dia de hoje? E o interessante, tem uma passagem que se encontra em Mateus, que é uma passagem muito conhecida, Mateus 6, versículo 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ou em outras palavras, não andei ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Se a gente procura entender o que significa essa palavra, não andeis cuidadosos ou não andei ansiosos. Se a gente pega no original, basicamente Jesus está dizendo, não fragmente, basicamente, a sua mente em preocupações. Se a gente pega no original ansiedade, não andar ansioso, é como se você fragmentasse a sua mente em várias partes. Porque a partir do momento que eu estou confiando em Deus, eu tenho total consciência de que Ele vai fazer algo na minha vida. Mas a partir do momento que começa a surgir uma dúvida, aquela confiança se fragmenta em duas. Então, eu confio em Deus e também começo a me preocupar com as preocupações da minha vida. Então, ao invés de eu focar apenas em Deus, confiar na sua providência, eu começo a dividir a minha atenção da minha mente, da minha consciência, das minhas emoções, apenas naquilo que eu estou passando, e eu esqueço completamente de Deus. Então, seria como se Jesus estivesse dizendo, não foque nas suas preocupações, mas foque apenas em me agradar, ou foque apenas em mim, porque se você focar em mim, você vai ter aquilo que você quer no devido tempo. Então, para a gente agir nas nossas vidas, a gente tem que quebrar esse medo. E para quebrar esse medo, sempre tem que ter um passo de ação. Enquanto a gente não agir, enquanto a gente não fizer alguma coisa, vai permanecer exatamente da mesma maneira. Porque a gente pode viver anos e anos dentro de uma igreja. Se a gente não der o nosso passo de ação, mesmo diante do medo, nada vai mudar. Então, Neemias é um exemplo claro sobre isso, como que a gente pode agir diante do medo, e conforme falei, é um exemplo de liderança, de propósito, e também até mesmo de como que o comportamento humano se comporta diante de situações, até mesmo de dificuldades.